Tá se sentindo preso, travado numa angústia que parece não ter fim? A verdade é que, muitas vezes, a gente se enforca com as próprias mãos, construindo gaiolas mentais de pensamentos negativos que a gente mesmo alimenta todos os dias. Mas a boa notícia: dá para quebrar essas correntes em apenas 7 dias. Achou pouco? Se você aprendeu a dirigir, a mexer no computador, até a pilotar um avião, coisas bem mais complexas, diga-se de passagem, por que não aprender a pilotar a sua própria mente? A gente fica parado, engasgado pelo medo, deixando a vida passar batido, insatisfeito no trabalho, mas sem coragem de mudar, num relacionamento tóxico, mas sem força para sair, com uma ideia brilhante, mas com preguiça de começar. Por quê? Medo. Mas o medo, na verdade, é só a ponta do iceberg. A raiz do problema é a ignorância, a falta de compreensão. O medo se instala no escuro, na incerteza, na falta de rumo. Eu mesmo já passei por isso. Era bombeiro, emprego estável, parecia um porto seguro. Ninguém largaria aquele emprego. Mas por dentro me sentia acorrentado. Queria mais, sonhava grande, mas o medo me paralisava. Medo do desconhecido, do fracasso, de não ter dinheiro. Tudo fazia sentido, até eu entender que o que me prendia não era o medo em si, mas a minha própria falta de conhecimento, de estratégia. As pessoas dizem, tenho medo de fazer isso. Na real, o que elas querem dizer é, não sei como fazer. Faz toda a diferença, não é? O medo some quando a gente acende a luz, quando compreende o que está acontecendo. Uma criança tem medo do escuro porque não sabe o que tem lá. Assim que a luz se acende, o medo desaparece. É a mesma coisa com você. Talvez você tenha medo de mudar de carreira, de empreender, de terminar um relacionamento, de falar em público. Mas você realmente entende o que está por trás desse medo? Sabe o que precisa ser feito? Ou está apenas evitando encarar a situação? Tem gente que passa anos fugindo de uma simples decisão. E o corpo, a mente, a alma, tudo sofre. A vida para. Você sente isso? Essa sensação de estar parado, de uma força invisível te puxando para trás? Essa força se chama ignorância. E a solução? Conhecimento. Não qualquer conhecimento, mas aquele que te dá a compreensão que transforma sua vida de dentro para fora. Quando li Pense e Enriqueça, algo mudou. Não foi só um livro, foi uma porta para um novo mundo, uma nova forma de pensar. A cada página meu medo ia diminuindo, porque eu finalmente estava entendendo. Entendi o que era um paradigma, como meus pensamentos geravam emoções, como minhas emoções geravam ações, e como minhas ações estavam me levando a resultados que eu detestava. Saí de um emprego que não me realizava para criar meu próprio negócio. E no primeiro ano ganhei mais de $100.000, eu que mal conseguia pagar as contas. A chave não foi coragem cega, foi clareza. Você não elimina o medo gritando com ele, mas iluminando sua origem. E a origem quase sempre é simples. Você não sabe como fazer. Quando você entende como sua mente funciona, você ganha poder. Ao entender o seu subconsciente, o depósito dos seus hábitos, você percebe que muitos medos não são seus. São ideias enraizadas, repetidas, reforçadas por anos. Não faça isso, é arriscado. Você não nasceu para isso. Vai dar errado. Essas frases foram te condicionando, mas esse condicionamento pode ser reescrito. Você pode treinar sua mente para responder com fé e não com medo, com ação e não com paralisia. E se der errado? E se der certo? Já pensou nisso? Albert Einstein disse que a mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original. Você está abrindo um novo espaço dentro de você, onde o medo não terá mais o mesmo poder. Não estou dizendo que o medo vai sumir, mas que você vai aprender a dominá-lo, a olhá-lo nos olhos e dizer, eu te entendo, mas vou mesmo assim. É como aprender a nadar. No começo, a gente tem medo, mas quando aprende a flutuar, a se mover, a respirar, o medo dá lugar à confiança. A compreensão substitui o pânico pela presença, a dúvida pela decisão, o medo pelo movimento. E isso pode começar agora. 7 dias para se estudar,
para registrar seus medos, para entender o que eles estão escondendo. 7 dias para descobrir que o seu poder sempre esteve lá, você só não sabia. Agora sabe, a gente esconde os nossos conflitos, finge que está tudo bem, enquanto por dentro a gente explode. Essa energia emocional represada se transforma, primeiro em ansiedade, depois em depressão e finalmente em doença. A depressão não surge do nada, ela é construída aos poucos, tijolo por tijolo, com pensamentos não resolvidos, preocupações, dúvidas, e se der errado. É sutil, mas quando você não lida com isso, cresce, se transforma em ansiedade. A ansiedade é um reflexo do seu mundo interior, seu corpo tentando acompanhar uma mente sem direção. E aí, como ninguém quer parecer frágil, a gente finge que está tudo bem. A gente se bloqueia, e essa energia contaminada pelo medo fica presa no sistema. Eu quase desmoronei. No início do meu sucesso, por dentro eu estava tenso, com medo de que tudo acabasse. Tentava abafar com trabalho, mas aquela ansiedade era um grito da minha alma. Olha para isso. Já sentiu aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, aquela mente que não para? Não é aleatório, é acúmulo emocional. E o pior é ignorar, porque o que a gente ignora nos domina. Ansiedade reprimida vira depressão. A depressão não começa com lágrimas, começa com silêncio. Um silêncio pesado, um silêncio que grita por dentro, e aí tudo começa a ruir. O corpo sente, a energia se esgota, você se isola. Ninguém entende. Às vezes, você mesmo não entende. Por quê? Porque você não aprendeu a reconhecer os sinais. A OMS já alertou. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão e muitas não procuram ajuda. Não por não querer, mas por não saber por onde começar. Quantas vezes você disse tudo bem quando tudo estava desmoronando? A maioria das pessoas não teme a dor, teme admitir que sente dor. A força está em encarar o que você sente, em olhar para dentro e dizer: ok, estou com medo, estou perdido, mas quero entender. E a origem é sempre a mesma. Pensamentos negativos não controlados, alimentados pela ignorância sobre o funcionamento da sua mente. Emoções não somem só porque você finge que elas não existem, elas se acumulam e seu corpo cobra. Quando a preocupação começar, não ignore. Ela é o primeiro aviso. É aí que você tem mais poder de ação. Não deixe que vire ansiedade, depressão, doença. O caminho da cura começa na consciência. Quando você reconhece o que sente, você tira o poder do que estava te controlando. Preocupação é medo disfarçado de lógica. Estou sendo responsável. Estou pensando no pior cenário. Mas você está se deixando dominar por suposições. Questione seus pensamentos. Esse medo é real ou inventado? Isso está acontecendo agora ou é só na minha cabeça? Eu tenho controle sobre isso ou estou criando um drama mental? Anote suas respostas. Essa prática simples pode te impedir de entrar em ciclos de ansiedade e depressão e te devolver a leveza que você nem lembrava mais que tinha. Vi isso acontecer com pessoas completamente perdidas. Depois que entenderam o ciclo, preocupação, medo, ansiedade, repressão, depressão, foi como se uma luz tivesse sido acesa. Pararam de lutar contra os sintomas e começaram a tratar a causa, a falta de compreensão de como seus pensamentos moldavam sua realidade. Você não é ansioso, você está ansioso. E se está assim, pode deixar de estar. Mas isso só acontece quando você para de fugir e começa a aprender, entender, transformar. Essa é a diferença entre alimentar um ciclo de sofrimento silencioso ou iniciar um ciclo de cura consciente. A escolha é sempre sua. Fé e medo exigem a mesma coisa: acreditar em algo que você ainda não pode ver. A fé diz: acredite que vai dar certo. O medo diz: acredite que vai dar errado. Ambos moram no invisível, se alimentam da sua imaginação. A diferença é o filme que você escolhe projetar. A maioria das pessoas alimenta o medo como se fosse algo natural, mas não é. O medo é um reflexo do seu foco, é uma escolha. Sua mente foi programada para imaginar o pior, mas você pode mudar o roteiro. Quando você entende que é o autor da sua própria história, tudo muda. É aí que entra a fé,
Não uma fé religiosa, mas uma força interior baseada em compreensão. Não em esperança cega, uma fé construída no entendimento de como a mente funciona, como pensamentos geram sentimentos, e como esses sentimentos moldam sua realidade externa. Eu era uma pessoa comum, sem estudos, sem contatos, sem experiência. Só tinha um livro, um desejo imenso de mudar, e uma escolha: acreditar ou continuar achando que era impossível. Minha lógica dizia que era impossível, mas eu escolhi acreditar. Não porque eu tinha provas, mas porque comecei a entender como o universo responde à vibração que você emite. Fé, baseada em compreensão, muda sua vibração. Já conheceu alguém que tinha tudo para dar certo, mas nunca deu? Pessoas brilhantes, travadas pelo medo de falhar. O potencial é enorme, mas a vida fica presa em cenários que só existem na cabeça. Por quê? Porque a fé foi desviada para o caminho errado. Medo é fé investida na tragédia. Quando você passa anos alimentando esse tipo de pensamento, você acredita que é seu destino, mas não é. É o reflexo do que você escolheu imaginar, repetir, sentir, e isso pode mudar. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. O criador da Disney. Se ele tivesse acreditado nisso, você não estaria ouvindo falar dele hoje. Ele acreditou no invisível. Pense em quantas ideias você já abandonou por achar que não ia dar certo. Quantas vezes você se sabotou antes mesmo de tentar? Tudo porque você escolheu acreditar no pior. Quantas coisas que você temeu hoje realmente aconteceram? A neurociência comprova que o cérebro não diferencia com clareza o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você imagina algo dando errado e se envolve emocionalmente, seu corpo reage como se fosse real. Inverte isso. Imagine algo dando certo. Seu corpo se alinha com essa ideia. Sua vibração muda. Isso é real. O universo responde ao que você vibra. Não ao que você deseja, mas ao que você acredita. Você pode mudar isso agora, mas precisa treinar essa nova forma de pensar. Em 7 dias, você sente os primeiros sinais. Substitua cada pensamento de medo por um de fé, baseado em compreensão. Quando o medo surgir, pergunte: em que estou acreditando? Isso é um fato ou uma hipótese negativa? E aí você escolhe em que quer acreditar. Reforça a visão positiva. Sente como se já estivesse acontecendo. Com o tempo, isso se torna sua nova identidade. Você cria sua vida a partir da fé. E fé bem alimentada constrói realidades que pareciam impossíveis. Vai continuar acreditando no pior ou vai usar essa força para acreditar no melhor? A decisão é sua. Seu corpo é uma expressão exata do que acontece na sua mente. Isso não é filosofia, é ciência. Cada pensamento altera a vibração do seu corpo. Se você vive em tensão e medo, seu corpo reage com cansaço, dor, doenças. Se você vive em calma e confiança, seu corpo responde com leveza e saúde. O cientista russo Semyon Kirlian fotografava a energia que emana do corpo humano, e essa energia mudava de acordo com os pensamentos da pessoa. Pensamentos positivos geram energia brilhante. Negativos, energia fraca, opaca. O que você pensa não fica só na sua cabeça, molda sua energia. E sua energia é o que você transmite para o mundo. Já conheceu alguém que muda a atmosfera só de entrar num lugar? É vibração. Tem gente que só com o olhar já deixa o clima pesado. Também é vibração. Essa vibração é criada na mente antes de aparecer no físico. Quando você entende isso, para de ser vítima das circunstâncias externas e começa a ajustar a fonte que cria sua realidade, sua vibração. Quando você está bem por dentro, tudo flui lá fora. Quando está mal, tudo trava. Não é coincidência, é ressonância. Harvard comprovou. Emoções positivas aumentam dopamina e serotonina e diminuem cortisol. O corpo responde diretamente à qualidade dos seus pensamentos. O que o seu corpo está dizendo sobre você hoje? Leveza ou tensão? Vitalidade ou exaustão? Se a resposta for negativa, não precisa de milagres, precisa de um realinhamento interno. Começa com pequenas decisões diárias.
Como você começa o dia? Celular, mensagem ruim, problema no trabalho? Seu corpo já entra em alerta. Mas e se você começar com consciência? Respirar fundo, pensar no que quer sentir, escolher como quer se comportar, isso muda sua vibração e o mundo responde de forma diferente. Lembro-me de um jovem que me procurou sem energia, sem entusiasmo, sem rumo, saudável, com bom emprego, mas sem brilho. Fadiga contínua, apesar de dormir o suficiente. Perguntei: como você se sente antes de começar o dia? Aquele dia começou pesado, uma verdadeira batalha perdida antes mesmo de começar. Ele se sentia esgotado, a energia toda torta, um daqueles dias que parecem grudar na gente, mas então algo mudou. Começamos um trabalho interno, uma espécie de faxina mental. Visualizações positivas, afirmações ditas com a alma, foco total no que ele queria sentir e não no que temia. A transformação foi gradual, mas impactante. De repente ele estava mais leve, a aura diferente. Até os colegas notaram. Aí veio a frase que mudou tudo. Eu achava que o mundo era o problema, mas era eu quem estava com o problema. Sacou a força dessa frase? Não precisamos mudar o mundo, precisamos mudar nossa energia. E isso começa na cabeça. Se você se sente esgotado, sem vida, saiba que dá para inverter o jogo. Não é mágica, é autoconhecimento, entendimento, propósito. Decida o que vai pensar, o que vai sentir. Seu corpo te obedece. Superar o medo não é sobre força de vontade, é sobre entender o que te assusta. Medo é filho da confusão, e a confusão é irmã da falta de clareza. Por isso, o que você entende, você domina. O que você não entende, te domina. Não falo de acumular informação, não. Todo mundo hoje em dia é um catálogo ambulante de cursos online, vídeos e livros digitais, mas continua na mesma. Por quê? Porque não sabem usar o que sabem. Conhecimento parado vira poeira. O que transforma é colocar a mão na massa. É sentir aquela verdade na alma e mudar de comportamento. Foi assim comigo. Antes, era o retrato do fracasso. Parei os estudos, ralava em bicos, sem foco, sem disciplina, sem nada. A vida toda esperando o salário mínimo, justificando a mediocridade com um não é para mim. Mas o dia que eu comecei a entender como a minha mente funcionava, tudo mudou. Lentamente, mas radicalmente, percebi que os meus resultados eram um reflexo fiel das minhas crenças, e elas estavam completamente distorcidas. Ninguém me ensinou a pensar, só a memorizar, repetir, obedecer. Nunca me ensinaram a criar uma ideia poderosa, a questionar meus limites, a construir uma nova imagem mental. Aí caiu a ficha. A mente é como um jardim. Se você não cuida, vira mato. Pensamentos automáticos, medos, traumas, dúvidas, padrões que nem são seus. O pior? Você se acostuma, acha que é seu jeito de ser, mas não é. É só falta de entendimento. Milhões se identificam com isso. Baixa autoestima, falta de foco, azar. Mas não é nada disso, é só falta de autoconhecimento. Interpretamos tudo errado, e a interpretação errada vira a nossa prisão. Tudo o que você deseja está do outro lado do seu entendimento. Mais dinheiro? Entenda como o dinheiro flui. Mais saúde? Entenda o seu equilíbrio. Paz? Entenda o que te deixa perturbado. Quando eu comecei a aplicar isso, minha renda pulou de pouco mais de $4.000 por ano para mais de 1 milhão em menos de 5 anos. Sem faculdade, sem contatos poderosos, sem plano de negócios. O que mudou? Minha mente e como eu processava as ideias. Parei de repetir pensamentos automáticos e comecei a criar ideias conscientemente. Não é mágica, é mecânica mental. E tem mais. O entendimento não só dissolve o medo, mas gera uma fé inabalável. Não é uma fé cega, é uma fé fundamentada. É tipo aprender a pilotar um avião. No começo tudo assusta, mas depois que você entende, o medo some e o terror vira prazer. Quanto mais você entende a vida, mais você voa. E o melhor, esse entendimento está ao alcance de todos. A mente muda. E quando você muda a sua mente,
muda sua energia. E quando muda sua energia, muda seus resultados. Mas tem um preço: responsabilidade. Você precisa estudar, se conhecer, praticar. É como aprender um novo idioma. No começo é estranho, depois faz sentido, e aí você flui. A linguagem da compreensão é a mesma. Primeiro você se estranha, depois se encontra, e por fim se liberta. Pare de procurar soluções prontas. Procure clareza. Clareza sobre quem você é, como sua mente funciona, o que te trava. Quando você entende, você domina. E quem domina não vive mais no e se, vive no como. Essa é a diferença entre uma vida limitada e uma vida plena. E essa escolha, a de viver com entendimento, é a mais poderosa de todas. A maioria das pessoas vive presa ao passado. Não é o passado em si, é a interpretação dele. Quantas vezes você se pegou lembrando de algo ruim e pensando, sempre acontece comigo? Quantos erros foram usados como desculpas para não tentar de novo? Eu falhei antes, então não sou bom nisso. Fui rejeitado, então não me aceitarão. Já tentei e não deu certo. Essas frases são veneno. Elas se instalam, e você passa a viver o presente baseado em padrões emocionais que já nem existem mais. Foi quase isso que me impediu de mudar. Eu tinha uma péssima autoimagem. Não me via capaz de grandes coisas. Não era a realidade, era o que eu acreditava. Cresci ouvindo: isso não é pra gente como você. A vida é difícil. Se conforme. E acreditei nisso. Até entender que a única coisa que me limitava era a minha própria imagem, construída a partir de memórias distorcidas, comentários maldosos, experiências negativas que eu nunca processei. Você já fez isso? Pegou algo ruim e transformou em rótulo? O cérebro não grava como uma câmera. Ele reinterpreta, mistura emoção, percepção, crença e cria uma narrativa. E essa narrativa vira seu eu. Mas esse eu é real ou uma versão distorcida? Eu descobri que podia reconstruir essa imagem. Deixei de ser o sem estudo, o sem disciplina, o não sou bom o suficiente, e me tornei o cara que construiu uma empresa global. Não porque o passado mudou, porque eu mudei o significado que eu dava a ele. Talvez você esteja preso a algo que já deveria ter sido libertado. Uma vergonha antiga, um fracasso não perdoado, um trauma carregado em silêncio. Mas entenda, o passado só existe enquanto você conta a mesma história. Se mudar a história, muda o impacto, a emoção, a energia, o presente e o futuro. Lembra do começo? Tudo no subconsciente se manifesta no corpo. O passado não ressignificado vira peso físico e emocional. Ombros tensos, ansiedade, falta de entusiasmo. Mas e se você olhar para essas memórias como aprendizado, combustível, ponto de partida? Viktor Frankl, sobrevivente de campo de concentração, dizia: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolha. E na resposta reside nosso crescimento e liberdade. Você pode escolher dar um novo significado ao que te marcou. Algo mágico acontece. O passado perde o poder de te paralisar. Vira lição, base, não mais prisão. Não é apagar o que aconteceu. É deixar de carregar aquilo como parte da sua identidade. Você não é o que te feriu. Você é o que você escolhe construir a partir disso. Nos próximos 7 dias, escolha uma lembrança negativa. Veja com clareza, escreva o que aprendeu. E escreva uma nova versão. Uma que te fortaleça. Leia todos os dias em voz alta. Você vai se surpreender. O que você entende, você transforma. O passado é um campo esperando para ser ressignificado. O medo só tem força onde falta compreensão. Quando você entende como sua mente funciona, você não é mais dominado, você domina. Você não reage mais automaticamente, não carrega o peso do passado, não deixa pensamentos negativos tomarem decisões por você. Você tem clareza, e clareza é liberdade. Se fez sentido, assista ao vídeo que está aparecendo na tela. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.